Olá, amiga, amigo, seja muito bem-vindo. Nós somos a Escola Extrajude. Nós estamos trabalhando com o propósito de qualificar pessoas para atuarem no amplo universo dos registros públicos. Preparamos conteúdo técnico específico para o seu crescimento. Hoje estamos aqui, mais uma vez, para nossa satisfação, com o nosso mestre Tiago Machado Burtê. Seja muito bem-vindo, professor. A gente já vem falando sobre regularização fundiária e hoje nós vamos adentrar no aspecto do procedimento administrativo. Perfeito, professor? Perfeito, isso aí. Vamos à luta? Vamos à luta. Então, vamos começar com a fase administrativa do procedimento de regularização fundiária urbana, tá? Para situar o nosso ouvinte, a partir dos artigos 21 do Decreto 9.310 de 2018. Sempre quando a gente está trabalhando com a regularização fundiária urbana, em todas as oportunidades, a gente precisa repetir isso, Decreto 9.310 de 2018. Tá? Então, fase administrativa começa ali no artigo 21 e segue. Tá? Situando, para ficar mais fácil o entendimento, essa exposição é sobre procedimento administrativo para separar da fase registral. Então tem a fase administrativa e a fase registral. Certo. A fase administrativa transcorre dentro do município, certo, tá? Ou do Distrito Federal, mas de regra os municípios, né? Desenvolve dentro do município. E a ideia desse procedimento administrativo, é conhecer a amplitude do fato consolidado. Materializar isso através da formalização de alguns papéis, alguns documentos, certo, né, para fins de poder levar ao registro de imóveis. Então, é um conhecimento da realidade estabelecida através do levantamento completo dessa situação consolidada. Tá? Inclusive, através da elaboração de levantamentos, né, o levantamento topográfico, tem que conhecer toda a área, tem que conhecer toda a área e depois cada parcela que integra aquela área. Tá? E dentro desse contexto ver quais são as propriedades particulares que vão ser legitimadas, vão ser otorgadas aos particulares, verificar o que tem de propriedade pública ali no meio, então separando o que é propriedade particular e propriedade pública e conhecendo também outras questões, questões de infraestrutura estabelecida naquele local ou infraestrutura que precisará ser implementada dali para frente, tá? Porque em grande parte dos núcleos urbanos consolidados, né, eles se estabeleceram sem o regramento ordinário, que é sem a observância da Lei 6766, sem um loteamento formal, que ali se pensa o crescimento e desenvolvimento da cidade para frente, daí se estrutura pensando nos equipamentos urbanos necessários, né? Em tudo que é necessário para estabelecer uma comunidade, a vida ali num lugar. Agora, nesses núcleos urbanos consolidados, eles são estabelecidos de modo extraordinário, sem o cumprimento do que a lei do parcelamento do solo estabelece, tá? Então, pode ser que tenha ali uma área de risco, né? Pode ser que tenha uma questão ambiental envolvida. Né? Pode ser que não tenha rede elétrica, pode ser que não tenha rede de água e esgoto, mas isso não vai interferir, é só para fazer um levantamento efetivamente. Tem que fazer um levantamento geral. Por exemplo, a rede elétrica, não tem como não ter a vida, o desenvolvimento das pessoas sem isso. Sim, né? De qualquer maneira isso não interfere. Né? E daí às vezes vai acontecer de ter aqueles puxadinhos, né? Sim. Por exemplo, não é uma rede elétrica estabelecida padrão, como deve ser. O gato. É o gato, né? Sem generalizar. Sim, pode ser que tenha um equipamento ali de eletricidade que foi estabelecido pela própria concessionária, né? Então, tem diversos casos, né? Mas pode ser que aconteça isso, de ter comunidades que têm a luz clandestina, por exemplo. Mas aí que está o detalhe. As regularizações é para conhecer essa realidade. Não é para... A gente repete isso, repete. É para conhecer
verdade, profundamente aquela realidade e pensar em melhorias. Sim. Não é fazer de conta que aquela situação não existe e deixa lá marginalizada. É o contrário. É trazer, é abraçar essa comunidade e trazer para o mundo jurídico formal. Tá? Então, conhecer o panorama geral que está estabelecido e isso se dá dentro de um procedimento que corre dentro da prefeitura. Tá? Então, o pessoal da prefeitura tem que, se vai atuar nessa área, tem que se esforçar, tem que estudar, tem que conhecer um pouco dessa legislação aqui. Nesse caso, a prefeitura não precisaria antecipar nada no âmbito dos registros de imóveis, por exemplo, porque não chegou nessa fase ainda. Ou seria conveniente já antecipar algum ato, alguma coisa, quando tratamos da fase administrativa? Na fase administrativa vai ter a fase de investigação da situação jurídica da coisa. Certo. Se tem matrícula, se não tem matrícula. Isso nós veremos agora no transcorrer da exposição. Tá bem. Mas existe esta fase. Por quê? Porque precisa chamar eventual proprietário tabular. A Constituição protege quem tem a propriedade registrada formalmente. Certo. Né? E agora o que quer? Quer reconhecer a propriedade para esses que estão sem a propriedade formal. Muito bem. Através desse mecanismo. A regularização serve para isso. Pois bem, mas os que têm propriedade têm que ser chamados para se manifestar. Né? E daí permitir eles a ampla defesa e o contraditório, respeitando o devido processo legal, para ver se tem alguma oposição àquela regularização. Certo. Né? Então, isso também vai O professor está falando da situação em que há lá um posseiro, alguém tem a posse, mas não é o proprietário. Isso. E o proprietário existe. Existe, está lá na matrícula, né? E nessa matrícula, parte dela ou toda ela foi invadida, né? E agora a gente tem que trazer essa situação fática para o mundo jurídico formal, fazer registros desta situação, outorgar direitos a essas pessoas, direitos formais. Eles já têm direito de moradia, mas só o direito de moradia já vimos que não basta, né? Tem que casar a moradia, a posse, com a propriedade, porque com a propriedade eles vão poder acessar o crédito, por exemplo, e com o seu trabalho vão ganhar tempo. Crédito é a pessoa ter tempo para, com o seu trabalho, ela implementar as melhorias na sua vida, na comunidade onde ela mora. Maravilha! Fica menos dependente do poder público, ou seja, dignidade da pessoa humana, né, sendo concretizada. Pois bem, então temos essa fase inicial de conhecimento, a fase da elaboração de projetos, tá? De elaboração de projetos, estudos técnicos, dependendo da situação, né? Manifestações dentro do expediente pela prefeitura, né? Dando o curso, dando continuidade a esse procedimento, para chegar ao final, ter uma decisão e a expedição de documento que vai ser registrado. Tá? Então, começa dentro do município, a requerimento, né, dos legitimados, que estão lá no artigo 7º do decreto. Sim. Tá? Os legitimados estão no artigo 7º do decreto, já tratamos isso oportunamente, quando vimos cada tipo de regularização, ou a REURB S, ou a REURB E, tá? Depois vem, eu vou insistir nisso aqui para materializar, porque é uma matéria nova, tá? Depois vem o conhecimento de toda a situação envolvida ali, todas as peculiaridades daquela situação, né? Chamando confrontantes e eventuais titulares de direitos reais, ou seja, aqueles que têm matrícula, né? Certo. Para fins de, ao final, o município decidir pela regularização, expedir documentos, e daí esses documentos vão chegar no registro de imóveis, que daí entra na fase registral, que veremos outra oportunidade. Certo. Essa é para esgotar a fase administrativa, tá bem? Bem. Bom, professor, vimos que é preciso percorrer algumas etapas, algumas fases. Então, por gentileza, elucide uma a uma dessas fases, por favor. Tá bem. Então, vamos agora, a gente conseguiu dar esse panorama geral. E, se possível, quais são os cuidados que se deve ter em cada uma dessas fases? Tá bem, vamos lá. Vamos procurar concretizar e atender ao máximo aqui, trazendo essa legislação nova, 2017, 2018, né, para fins de que
o operador do direito, ou o pessoal que trabalha na prefeitura, ou que trabalha nos cartórios, ou algum advogado que for atuar em regularização, tenha um norte aqui de atuação. Nosso trabalho não esgota todas as questões, porque é uma matéria absolutamente nova, né? Mas a gente está trazendo muitas reflexões aqui para fins de contribuir e auxiliar na implementação. Portanto, então começa com o requerimento, tá? Através dos legitimados, lá no artigo 7º, tá? Que são os beneficiários, Ministério Público, Defensoria Pública, os entes públicos, ou seja, o município pode... legitimado, pode dar o pontapé inicial. Pode dar o pontapé inicial. Muito bem. Tá? Então, chegou... e até é bom que faça. Sim. É bom que faça. Claro. O município vai se envolver, né? Vai atender aquela comunidade que sempre esteve afastada do mundo jurídico formal. Então, é bom que o prefeito até... Perdão falar, mas ele vai ganhar até voto se ele quiser se reeleger, quando ele começar a implementar regularizações. É bom para todo mundo. Claro. Uma regularização é boa para todo mundo. Tá? Então pode até ser o prefeito que toma a frente e, de ofício, ele instaura o procedimento de regularização, chama a comunidade. É bom, não está na lei isso, mas é bom fazer. Faz uma audiência pública. Passa o carro na rua lá, né? O carro, aquele chamando o pessoal para uma reunião, dizendo que vai regularizar, explicando a situação. Traz gente preparada para essa reunião, para expor para a comunidade o que vai acontecer dali para frente. Sim. Né? Quais os benefícios que essa comunidade vai ter com a regularização. E muitas vezes, já antecipando aqui, ó, tem gente dentro das comunidades que não quero regularizar, porque assim eu vou ter que começar a pagar tributos, né? Que antes não pagava IPTU, por exemplo. Né, negociava seus contratos particulares, ficava na clandestinidade, não pagava ITBI, né? Então assim, ó, tem que trabalhar essa questão, tem que mostrar para a comunidade que é boa para ela. Claro. Essa questão dos impostos, por exemplo, o município, quando é baixa renda, o município pode fazer uma lei ou isentando IPTU ou botando uma alíquota mínima, bota um valorzinho ali simbólico até para a pessoa contribuir, olha, com prazer, dizer, eu estou ajudando meu município, é pouca coisa. Reúne aquela comunidade e mostra para eles que os benefícios serão muito maiores do que qualquer prejuízo que possa recair. Prejuízo não, mas ter que pagar tributo, por exemplo, né? Pode assustar aquele morador, aquele habitante daquela região. Então, se o município chama e mostra os benefícios que aquilo trará, isso aí. Então, quer dizer, é uma boa iniciativa. Muito, muito boa. Só traz frutos positivos. Implementem para ver que é bom para todo mundo a regularização. Vai ser bom para todo mundo. Então já vimos que ou os legitimados apresentam requerimento na prefeitura, tá? Ou a associação de moradores, por exemplo, faz um requerimento. Prefeito, gostaria de que fosse regularizada. Né? Daí já estabelecemos isso em outra oportunidade. Né? Sim, Defensoria Pública, Ministério Público, qualquer um deles. Apresenta um requerimento lá indicando a modalidade. Queremos regularizar ou pela modalidade S, ou pela modalidade E, ou uma modalidade mista, que é possível. Tá? Apresenta no município, ou o próprio município vai agir e instaurar de ofício. Pois bem, a instauração. Vamos ao artigo 25. Lembrando sempre, cada vez que trazemos essa matéria aqui para estudo, a gente tem que pensar dispositivos, porque essa matéria está muito esparsa na legislação. Certo. Tá? Tem que ficar linkando, não tem um regramento assim, muito uniforme dentro do decreto e na lei. Então, uma coisa, um determinado assunto se pega de um dispositivo, outro assunto do outro dispositivo, a gente está tentando montar essa colcha de retalhos para facilitar o entendimento. Certo. Instauração, artigo 25. A REURB será instaurada por decisão do município. Então, se veio o requerimento, o município vai fazer outro documento que é a instauração. Se o município mesmo de ofício inicia essa instauração através de um documento formal produzido pelo município, pelo prefeito ou pelo secretário competente, que vai dar início a essa regularização. Tá? Quando for feito por um dos legitimados, que não o município vai analisar. Sim. Né? E o município pode indeferir. Claro. Ele pode indeferir. Por exemplo, veio uma regularização que se sabe que não é para baixa renda, não é para a predominância, não tem a predominância da baixa renda, né? Certo. E eles vêm ali pedindo a REURB
S, ou seja, para ter isenção de monumentos e para não ter a responsabilidade pelas obras de infraestrutura. O município pode indeferir esse pedido. Ou o município corrige a modalidade e diz, vou recepcionar, mas contanto que seja na modalidade E, pode, né? Ou ele vai indeferir. Né? Esse indeferimento também pode ter outras causas. Alguma outra circunstância envolvida ali que o município pode exigir que seja corrigido antes de entrar. Por exemplo, não está nos legitimados do artigo 7º. Vem alguém que não está legitimado ele. Não, eu posso instaurar desde que venha o pedido pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, por exemplo. Esse está certo. Esse ele vai deferir. Vão instaurar desde que esse pedido venha formalizado pela Defensoria Pública. Isso mesmo. Como exemplo. Vem um cidadão que não tem, por exemplo, o Thiago. Eu posso pedir alguma regularização de um núcleo que eu não estou envolvido, que não tem? Não pode. Não posso. Não está dentro dos legitimados. Então, o que acontece? O município pode indeferir e ele pode me dizer o seguinte, promova uma reunião com o pessoal lá da comunidade e qualquer beneficiário pode vir aqui ao município requerer, ou alguma associação de moradores, ou o Ministério Público de Defensoria, os que estão lá no artigo 7º. Tá? Mas você não pode, por quê? Porque não é um dos legitimados. Então, uma das causas de indeferimento, então, a ilegitimidade de quem quer. Isso mesmo. Então, pode vir a ser indeferido. Depois se corrige eventual problema e se dá curso. Tem um prazo, professor, para o município analisar o pedido de regularização apresentado por qualquer um desses legitimados? Tem prazo. Tá? E muito importante esse prazo. Apresentou nessa modalidade ele pediu errado, ele pediu a S, mas na verdade não era predominante de baixa renda. Então, eles deveriam ter estabelecido modalidade E. REURB E. O município tem 180 dias, o prazo, 180 dias para fazer essa classificação. E essa classificação de interesse é super relevante, é importante para o município, porque ela que vai definir responsabilidade. E se transcorrer o prazo? Se transcorrer o prazo, significa o seguinte, que fica valendo aquela modalidade escolhida pelos legitimados. Então, escolheu a S... O silêncio é aceitação? Isso, o silêncio pelo município é aceitação. Tá? Então, cuidado, municípios. Não quer dizer que não possa vir a ser corrigido depois isso, mas vai ter que ter uma justificativa, vai ter que ter um outro estudo, um outro trabalho, ou seja, complica um pouco para o município se ele não tomou a cautela de, dentro do prazo de 180 dias, fazer a classificação adequada. Muito bom. Tá? Ou seja, ele vai ter uma burocracia a mais para fins de readequar a situação. Tá? Então, importante, esse prazo de 180 dias. E o silêncio implica na concordância, está no artigo 23, parágrafo 3º. Tá? Sempre citando o dispositivo legal aqui para vocês. Artigo 23, parágrafo 3º, que o silêncio implica na concordância com a modalidade indicada. Cuidar das responsabilidades decorrentes. Tá? Importante frisar aqui a competência do município. Artigo 23. Artigo 23, a competência do município. Para quê? Para fazer a classificação da modalidade. S ou E. S ou E. Né? E o reflexo está nas responsabilidades. Na S, a gente vai achar as responsabilidades no artigo 26, inciso 1, e no artigo 34. Então, responsabilidades na REURB-S, estabelecidas a quem? Ao poder público. Fica com o poder público, ou seja, o município que vai ficar o responsável por implementar melhorias. Isso está no artigo 26, inciso 1º, e no artigo 34. E as responsabilidades na REURB-E, de interesse específico, está no artigo 26, inciso 2, e no artigo 35, sempre do decreto. Tá? Analisando esse 23, que diz a competência para fazer a classificação, o 26, inciso 1, e 26, inciso 2, 34 e 35, a gente vai concluir o seguinte, que as responsabilidades são correspondentes à modalidade daquela regularização. Lembrando sempre que pode ter uma REURB mista. Hein? Tá? Dentro do mesmo contexto da regularização, tem baixa renda e tem quem não é baixa renda. Tá? E o baixa renda, como está no próprio decreto, já vimos na outra oportunidade, até 5 salários mínimos. Né? Renda do grupo familiar, do grupo de todos, 5 salários mínimos, até 5 salários mínimos. Né? O que não se enquadrar isso aí é REURB-E e tem a consequência de implementar melhorias, ou seja, vão custear regularização de bem público, por exemplo, que é possível também via as regularizações, tem que pagar quando for na REURB-E, tem que ter uma contraprestação para o poder público. Né? Olha a importância da classificação. Certo. Né? Na REURB-S não, tu vai alcançar a propriedade de um bem que era público, via legitimação fundiária, não tem problema. Tá?
depois veremos mais adiante isso. E a pessoa não vai pagar nada quando for REURB-S. A REURB-E não, a REURB-E ela vai ter que pagar. Tá? Voltando para a competência do município, artigo 23, processar, analisar e aprovar todo o procedimento. Tá? Processar, analisar e aprovar. Chega ao final dessa fase administrativa, né? Aprovou, e o último ato que é expedido pelo município é a certidão de regularização fundiária. Também tem uma exposição específica para vocês, né? Tratando só da CRF, né? O município emite a CRF, é só ele que emite a CRF. Por exemplo, se fizer uma regularização fundiária num imóvel que é da União, quem é que vai emitir a CRF? O município. A União, o que vai fazer? Ela vai dizer qual o direito que ela vai reconhecer aos ocupantes, por exemplo, uma legitimação fundiária, né? Mas a emissão da CRF é exclusiva no município. União não emite CRF. Estado não emite CRF. Só o município. Só o município. Muito tá? bem. Quando regularização sobre bem público, repito, se for bem da União ou do Estado... A União e o Estado, eles vão dizer, eu vou reconhecer ou um direito de uso, ou um outro direito, ou até a propriedade. Certo. Pode até ser a propriedade, via legitimação fundiária. Ela que faz isso e ela que monta a legitimação. Certo. Né? Que ela pode ir junto com a CRF, porque a CRF é competência exclusiva do município. Mas isso tem uma exposição própria para vocês. Tá bem. Tá? Professor, qual é o principal efeito para os legitimados quando apresentam um pedido de regularização? Extremamente relevante essa questão. Vamos no artigo 24, parágrafo 14. Artigo 24, parágrafo 14. Eu vou pedir licença e ler para vocês. De acordo com o artigo 24, parágrafo 14, ocorre a garantia dos ocupantes perante o poder público da permanência em suas unidades imobiliárias até o arquivamento definitivo do procedimento. Ou seja, se a comunidade se mobilizou e apresentou um requerimento lá, até o final eles estão garantidos que eles vão ficar naquele lugar. Não vai reassentar, não vai realocar o pessoal. Muito bem. Tá? Interessante essa questão aqui para fins de proteção dos próprios ocupantes. Ali, artigo 24, parágrafo 14. Tá? Então a gente viu nessa primeira parte o que está envolvido com o requerimento e a primeira análise do município. Certo. Agora a gente tem que ir adiante. Tá? Indo adiante significa o quê? Lembra que a gente falou em conhecer toda a realidade estabelecida? Claro. Temos que chamar os proprietários tabulares, eventualmente existentes, e os confrontantes, para alcançar suas manifestações. Certo, vão se manifestar então aqueles que são titulares de direitos reais. Isso mesmo. Se eventualmente tem uma matrícula ou parte dela que está envolvida na regularização, chama o proprietário. Mas ele já faleceu. Bom, vê se tem um inventariante e vamos atrás dessa informação. Certo. Né? Na maioria dos municípios, o poder público conhece todo mundo, né? Conhece ali. Como é que o município chama esses proprietários para se manifestarem? Isso mesmo. O município tem que fazer primeiro, para conhecer quem são, ele vai ter que fazer buscas no registro de imóveis. Tá. Vai ao registro de imóveis. Vai ao registro de imóveis. Outra, indo ao registro de imóveis, se for REURB-S, essas buscas são gratuitas. Interessante. Tá? E daí, mas como é que o registro de imóveis, para não cobrar, vai saber que está sendo implementada ali uma REURB-S, porque a CRF vai ser emitida só lá no final. Né? O município vai expedir um documento dizendo que está implementando uma regularização sobre a modalidade REURB-S, entrega para o registro de imóveis, ele arquiva, faz as buscas gratuitamente, expede certidões gratuitamente, tá? Para fins de conhecer aquela realidade. Se for a REURB-E, não vai ter custo. Não, o município então convence lá o registrador de que essas certidões devem ser gratuitas com base nesse documento que o próprio município dentro do procedimento lá, ele vai expedir uma certidão, né? Vai entregar no registro de imóveis para fins de comprovar essa regularidade. Pois bem, fizeram buscas, momento inicial fazendo buscas. Verificou que existe um proprietário. Verificou que tem um proprietário e conheceu quem são os lindeiros. Certo. O que vai fazer? Ou, o melhor é isso, tem alguém da prefeitura que vai circular. E tem gente, quase todas as prefeituras têm isso, conhece toda a comunidade, né? Claro. Vai lá e explica, aquela questão da audiência pública, que não é obrigatória, não está previsto na lei, ajuda muito, porque daí ali tu consegue materializar o consenso. Se tu conseguiu trazer todo mundo, os confrontantes, como está na lei, né? Os lindeiros,
além do proprietário tabular, trouxe todo mundo, pega assinaturas deles, né, concordando com aquela regularização, segue o procedimento. Né? Como que está na lei? Isso aqui é uma criação nossa, uma idealização para fins de facilitar. O que está na lei? Mandar notificação via postal com AR, ou seja, manda pelo correio com aviso de recebimento para os lindeiros, né, e para o proprietário tabular. Prazo de 30 dias. Prazo de 30 dias para se manifestarem. Tá? Lembrando que o silêncio sempre implica em concordância aqui também para eles. Tá? Não encontrou, por exemplo, tinha um proprietário tabular falecido, o que vai fazer? É possível publicar um edital. E se ele se recusar a receber a notificação? Notificado ele foi, não precisa ter a concordância em receber. O poder público, por exemplo, através, se ele for ele mesmo fazer, ter alguma pessoa que diligenciou nesse sentido de dentro da prefeitura, é atributo dessa pessoa, fé pública, né? E daí ela vai dizer que entregou para fulano e tal, qual negou o recebimento, mas que foi entregue, ou seja, ele tomou ciência, o que precisa materializar é isso. O correio, a mesma questão. O correio pode entregar, já negou a receber. Não interessa, mas foi até lá. Tá? A partir daí, esses casos pode publicar um edital. Pode publicar um edital quando houve a recusa ou quando não foi encontrado. Tá? O edital está previsto na legislação. Qualquer das impossibilidades de notificação ou recusa, a recusa, né? ou não encontrado, né? Certo. Pode se resolver por intermédio de um edital. Isso mesmo. Isso aí. Tá? O município vai fazer uma publicação no jornal local, né? A comunidade está sabendo, né? Dessa regularização. Tá? Então, já vimos essa fase da busca do consenso, a materialização do consenso aqui. A ideia é essa, materialização do consenso. Né? Estamos no meio administrativo, falando em desjudicialização hoje na materialização do consenso temos as escrituras de partilha, temos uso capião extrajudicial, alienação fiduciária. O direito está evoluindo no sentido de não precisar do processo. Aqui é mais um caso. Tá? Embora tenha previsão, inclusive na lei 13.465, no decreto, da composição de conflitos, né, de se estabelecer mediação e conciliação aqui, né, via município. O município pode criar uma comissão para isso, né, ou seja, está estruturado para resolver esses conflitos fundiários, digamos assim. Certo. Tá? Isso não tem a participação do Ministério Público e do Judiciário. Artigo 40 do decreto, tá? Quando a gente está tratando dessa lei aqui. Certo. Então vamos lá. Para eu dar uma complicadinha, eu sou lindeiro e não concordo com essa REUR que está sendo realizada. Fui notificado, assinei a notificação e vou na prefeitura e faço uma impugnação. Seria esse o meu procedimento na condição de lindeiro? Dentro dos 30 dias do recebimento, apresenta uma impugnação lá no município. Não concordo. Não concordo. Né? O que acontece? O município vai analisar. Se for uma impugnação sem objeto, sem fundamento, o município pode rejeitar essa impugnação e dar curso na regularização. Tá? Tem essa possibilidade de avaliação. Porque tem aquele loteador faltoso, aquele que não cumpriu a lei do parcelamento do solo e ainda quando vai implementar uma regularização ainda quer tirar vantagem, ainda quer ganhar dinheiro. Tá? Então tem que cuidar disso aí. Quando ela não tiver um fundamento, né? Quando ela não tiver um fundamento, essa impugnação, ela pode ser rejeitada. Mas digamos que ela tenha um fundamento, o que acontece? Senta com todo mundo, estabelece o que? Se tenta compor essa situação através da conciliação e da mediação. Se tenta. Tá? Não havendo esse consenso, infelizmente vai acabar trancando a regularização ou total ou parcialmente. Digamos que a impugnação seja só com relação à parte da área. Né? Sim. O que acontece? Permite a regularização do resto. Aquela parte tu destaca ela da regularização, né? Vai analisar num processo ou deixa com o tempo, vão sentar e vão resolver, mas tu permite o que não tem impugnação, se ela for parcial, né? Ter continuidade da regularização. Isso é muito importante. Isso não está escrito, mas talvez fosse importante para o município
manter uma comissão ou um conselho de avaliação dessas circunstâncias? Sim. Porque se fosse a análise de uma única pessoa, ou do próprio prefeito, ou lá do secretário de habitação, é possível que essa avaliação não pudesse não ser justa como deveria ser. Isso. Então, na prática, não conhecemos ainda essa possibilidade de se formar uma comissão ou um conselho para análise dessas impugnações, por exemplo? Eu vou pedir licença para ler o artigo 27 do decreto. Os municípios do Distrito Federal poderão criar câmaras de prevenção, é o que está falando, e resolução administrativa de conflitos no âmbito da administração local, inclusive mediante celebração de ajustes com os tribunais de justiça estaduais, as quais detenham competência para dirimir conflitos relacionados à REURB mediante solução consensual. Daí tem aqui alguns parágrafos desse artigo 27 que também são interessantes de ler, ou seja... Então está na lei. Está na lei. Primeiro, o ideal é conversar com a comunidade, aquela reunião que a gente sugeriu que fosse feita para tentar expurgar ali qualquer interesse, né, outro que venha a interferir numa regularização, que venha impedir uma regularização, tá? Sentar e conversar, mas não conseguiu, segue o caminho da lei, certo. Né? Entrega pelo correio ou o próprio responsável do município, né, essa carta de que vai fazer a regularização, espera os 30 dias, se teve impugnação, foi fundada ou infundada, se for infundada, rejeita e dá curso, se ela tiver um fundamento, chama para tentar compor. Certo. Tá? Nessa composição, resumindo isso, nessa composição a impugnação pode ser parcial ou total. Se for parcial, segue a regularização com o resto, destaca aquela área que houve impugnação. Né? Quer dizer, um aspecto isolado não vai interferir no andamento do demais processos. Não, isso aí, esse aspecto isolado tu destaca ele para resolver com o tempo, né? E o remanescente segue a vida da regularização. Vejam que facilita muito. Facilita muito, tá? Agora, se for total, né, daí tranca a regularização, né, enquanto não resolver. Não há um percentual, por exemplo, 20% não foi possível dar seguimento, ou 50%, ou 80%. Esse percentual não existe. Não. Vai depender de cada caso, cada fato consolidado, cada núcleo urbano informal consolidado, tá?